meus irmãos e minhas irmãs da Fraternidade Espírita, irmã Sheila. Me sinto muito feliz e honrado em estarmos em mais um encontro, abordando uma temática sob a ótica do Espiritismo, essa doutrina, essa religião tão esclarecedora e tão consoladora. Como fonte do mês, nós temos mensagens que foram psicografadas na FEIS. E a de hoje tem como título Aprendendo em Período de Transição, do Espírito Consuelo. Nós abordaremos lendo trechos da mensagem, comentando-a. E para nós iniciarmos, eu trago aqui uma mensagem atribuída a Emmanuel. Não lastimes as dificuldades que nos ensinam a viver. Ninguém aprende sem lições. As lições, as quais muitas vezes nos colocam em situações de dificuldades, lições que nós temos obstáculos a superar, são necessárias para que nós extraiamos aprendizado. Como diz aquele adágio popular, ninguém aprende a caminhar se não for caindo. As nossas quedas são necessárias para que nós tracemos o nosso caminho. E somente assim nós conseguiremos caminhar de forma muito mais suave e segura. As dificuldades encontradas são lições, são cicatrizes que nos tornam quem nós somos hoje. Então nunca devemos lastimar, mas sempre agradecer. Então a mensagem de consuelo inicia assim: o impulso evolutivo se faz presente em todo instante, pois que está íncito em a natureza humana. Dádiva do Criador nos impõe um percurso que pode ser gravado de diversas benesses de alegria, ou pode então escolher fixar-nos nas dificuldades e tristezas, no que ainda consideramos como dissabores em nossa percepção ainda aprisionada a valores materialistas. O nosso impulso evolutivo que nos impulsiona para frente, o que nos impulsiona à evolução, faz a todo instante de nossas vidas, se faz presente. Porque é da natureza humana, a evolução é da natureza humana. O nosso caminhar sempre é para frente, nós sempre estamos evoluindo. Deus sempre nos coloca no caminho da escada ascensional, da escada em ascensão. Nós nunca regredimos, podemos até estacionar por alguns instantes, mas a evolução ela é latente, ela é necessária. Nós não temos a escolha, a opção de não evoluir. Então, as benesses que nós encontramos no nosso percurso são sempre de alegria, mas é de nosso livre-arbítrio vermos isso com bons olhos, ou então nos fixarmos nas dificuldades e tristezas que porventura encontrarmos, porque ainda estamos aprisionados a esse materialismo ainda tão pujante no nosso estágio evolutivo. O nosso livre-arbítrio é que irá nos fazer escolher entre o caminho da dor ou o caminho do amor, porque são os dois caminhos que podemos aprender, ou de forma amorosa ou de forma dolorosa, é o que nós podemos a todo instante escolher. De acordo com o dicionário, o livre-arbítrio é a possibilidade de decidir, de escolher, em função da própria vontade, isenta de qualquer condicionamento, motivo ou causa determinante. É a liberdade de agir, que está condicionada, portanto, à nossa vontade. Todavia, segundo a doutrina espírita, como nós podemos ver no livro Obras Póstumas, capítulo 3º, Criação, no item 16, o livre-arbítrio é a liberdade de fazer ou não fazer, de seguir tal ou tal caminho para o seu adiantamento, o que é um dos atributos essenciais do Espírito. É quando nós decidimos, nós temos a liberdade,
nós temos a escolha de fazer ou não fazer. E nós vemos no Livro dos Espíritos, na questão 780A, que o livre-arbítrio, o desenvolvimento do livre-arbítrio, acompanha o da inteligência e aumenta a responsabilidade dos atos. Ou seja, à medida que nossa inteligência aumenta, também aumenta o desenvolvimento do nosso livre-arbítrio. Peguemos como exemplo a criança. Enquanto ainda ela é um bebê, enquanto a sua inteligência ainda é incipiente, ainda está no início, o seu livre-arbítrio ainda é um pouco, tanto quanto limitado. Ele ainda não tem muita noção das escolhas que ele pode fazer. A sua responsabilidade dos seus atos, ainda é limitada. À medida que ele desenvolve, à medida que a sua inteligência se desenvolve, ele vai tendo mais consciência das opções que ele tem, do que ele pode fazer ou não fazer, do que ele pode escolher ou não fazer. Então, o livre-arbítrio também vai sendo desenvolvido juntamente com a responsabilidade. Não por isso, se nós olharmos a legislação brasileira, nós veremos que os menores, por exemplo, de 14 anos, são inimputáveis. Os menores de 18 anos, segundo a nossa legislação, são considerados menores de idade. Eles não sofrem penalidade, mas eles sofrem sim medidas socioeducativas. Ao passo que você fazendo 18 anos, você se torna imputável, você se torna já um transgressor de fato da lei. Você pode sofrer sim uma pena, uma penalidade. Abaixo disso, você é um inimputável. Então, você, à medida que você desenvolve a sua inteligência, à medida que você desenvolve a sua capacidade de escolha, o seu desenvolvimento do livre-arbítrio, a sua responsabilidade irá acompanhar. Então, a lei de livre-arbítrio, o livre-arbítrio irá ser acompanhada pela lei da responsabilidade. Então, esse livre-arbítrio irá nos fazer sempre ver o que nos acontece. Nós podemos, sim, ver através das alegrias que são acompanhadas, ou podemos nos fixar nas dificuldades ou nas tristezas. Depende do olhar que nós dermos para o que nos acontece em nossas vidas. E aí continua na mensagem de Consuelo: nos momentos de transição, como este em que estamos inseridos, o chamado à disciplina se faz mais fortemente, através de apelos internos diversos, pois que tudo e todos sentem o arrastar, sentem um chamamento irresistível, e cada um respondendo de forma própria a este arrastamento de crescimento, sente então a vibrar dentro de si toda a potência que se revela nas mais diversas maneiras: tristezas, euforia desmedida, medos, angústias. Esse momento de transição que muitos espíritos nos esclarecem e que estamos inseridos, nós somos convidados à disciplina, aos apelos internos diversos que jazem em nós, porque carregamos em nós a centelha divina. Com relação ao período de transição que estamos passando, nós, analisando o Evangelho segundo o Espiritismo, em seu capítulo 3º, há muitas moradas na casa de meu Pai, na mensagem de Santo Agostinho, nos itens 13 e seguintes, quais sejam mundo de expiações e de provas, mundos regeneradores e progressões do mundo, Santo Agostinho vai nos dizer: que nos direi dos mundos de expiações que já não saibais, pois basta observeis o que habitais. E ele continua dizendo: os mundos regeneradores servem de transições entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Segundo aquela lei, a lei do progresso, este mundo esteve material e moralmente em um estado inferior, em que hoje se acha e se alçará sobre esse duplo aspecto a um grau mais elevado. Ele há chegado a um dos períodos de transição em que, de óbito expiatório, mudar-se-á em planeta de regeneração, onde os homens serão ditosos, porque nele imperará a lei de Deus.
Ou seja, desde o século XIX, já fomos alertados por Santo Agostinho que estamos em um mundo de provas e expiações, passando por um período de transição para esse mundo de regeneração, em que habitaremos um mundo mais feliz. Então nós sentimos dentro da gente um crescimento, um vibrar de toda a nossa potência e que ela vai se revelar de maneiras diversas. Esse chamamento é irresistível, esse chamamento à evolução. Só que nós temos que ter também essa disciplina de nós nos mantermos sempre em sintonia com a lei de Deus. Porque a lei de Deus, ela é interna, ela está inscrita em nossa consciência. Nós não temos como fugir dela. Nós podemos sim criar mecanismos, criar subterfúgios para tentarmos mascará-la, tentarmos de alguma forma esconder de nós mesmos em um tipo de máscara que criamos. Porém, quando nós precustarmos a nossa consciência, sem máscaras, sem qualquer tipo de maquiagem, nós iremos nos olharmos desnudos e veremos que nós infringimos a lei de Deus, infringimos a nossa consciência de forma, sim, querendo, voluntária. Por quê? Porque nós tivemos o livre-arbítrio de agir. E o livre-arbítrio, como dito, está atrelado à lei de responsabilidade. E nesse cenário em que nós estamos inseridos, nesse cenário de transição, em que muitas pessoas, muitas vezes, sentem um arrastamento, nós também nos lembramos a questão da lei de conservação. Por quê? Porque nós queremos nos manter aqui. Muitas vezes, nós queremos nos fixar. Então, por que o que acontece nessa questão da lei de conservação? É importante que nós nos lembremos que isso também está no Livro dos Espíritos. Quando nós analisamos o livro, a ordem didática do Livro dos Espíritos de Cosme Messi, ele diz que as leis morais são as leis que prescrevem como o homem ou o espírito deve ou não proceder. Ou seja, a lei de conservação, ela está inscrita, ela está inserida nas leis morais, que elas vão prescrever como o espírito deve ou não proceder. Ou seja, dizem respeito à conduta, ao comportamento dos espíritos. E didaticamente ela está na terceira parte do Livro dos Espíritos. E as leis morais, elas estão divididas em 3 grupos de capítulos. No primeiro grupo, ela vai tratar de apresentar a resposta à questão o que é lei natural. E a resposta ela é fornecida no primeiro capítulo do livro terceiro, que vai explicar os conceitos de lei natural e de lei moral. No segundo grupo, ela vai tratar de responder às questões: quais são as leis morais? E a resposta ela vai ser apresentada nos 10 capítulos seguintes, ou seja, do segundo ao 11º, com a formulação das 10 leis morais e que a lei de conservação vai estar ali inserida. E no terceiro grupo, ela vai tratar de responder a questão como praticar as leis morais, que versa sobre como o que é um homem e como deve conhecer a si mesmo para melhor praticar as leis morais. E a resposta está no 12º capítulo da perfeição moral, que irá fornecer os elementos essenciais para o autoconhecimento e a prática das leis morais. E Cristiano Torti, no livro Espiritismo, Passo a Passo com Kardec, vai nos dizer que quando anunciamos a expressão lei de conservação, imediatamente a associamos ao instinto de sobrevivência. Nós pensamos na preservação da vida, que é um dos bens mais preciosos dos seres em evolução. Tanto que os espíritos, na resposta à questão 703, vai nos elucidar que a vida é necessária ao aperfeiçoamento dos seres. Eles o sentem instintivamente, sem se darem conta disso. Então, todos os seres sentem a necessidade de viver. É necessária para o seu aperfeiçoamento.
Por isso que muitas vezes nós nos apegamos tanto à vida. Há algumas pessoas que, de modo equivocado, podem até aparentemente não valorizá-la. Mas, como eu disse, nós podemos até criar subterfúgios e justificativas para tentarmos infringir essas leis. Mas, quando nós nos defrontarmos com a nossa consciência, sem qualquer máscara, nós perceberemos que foram escolhas equivocadas que nós fizemos no mau uso do livre-arbítrio. E a lei de responsabilidade, ela vai nos chamar. A semeadura é livre, mas a colheita, ela é obrigatória. E aí, na questão 702, os espíritos vão nos elucidar que o instinto de conservação é uma lei da natureza, que todos os seres a possuem, seja qual for o grau de sua inteligência. Em uns é puramente mecânico, em outros é racional. Vejamos as flores, o girassol, por exemplo, que ela instintivamente, ela de forma mecânica, não digo nem instintivamente, mas de forma mecânica, ela busca o sol. E já na pergunta 703, vão nos dizer que todos devem concorrer para o cumprimento dos desígnios da providência, motivo pelo qual Deus nos deu a necessidade de viver. Por isso que nós não devemos pensar nesse período de transição ou em qualquer outro somente na gente, de forma egoística, de forma orgulhosa. Devemos pensar, sim, de forma coletiva. Devemos pensar que a lei de sociedade é uma lei de Deus. A lei de sociedade faz com que nós vejamos o outro como, de fato, meu irmão. De fato, ele o é, porque temos o mesmo Pai. Então, não importa que muitos pensam, se eu estou bom, que me importa o outro. Não é assim que nós devemos pensar. Devemos ser sempre caridosos, benevolentes, indulgentes. Devemos sempre pensar no outro, pois, como disse o Cristo, quando lhe foi perguntado qual é o mandamento, amar ao Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Ou seja, valorizar a nossa vida e valorizar a vida do outro. E não apenas buscar, porque eu estou bem, esquecer do meu irmão. A importância de nós valorizarmos não somente a nossa vida como a vida do outro, o nosso corpo como um instrumento de trabalho, como um instrumento de trabalho para o nosso aperfeiçoamento, porque a nossa vida ela é necessária para a manutenção do nosso desenvolvimento físico, intelectual e moral dos seres, conforme o estágio evolutivo. Isto é, eu tenho que pensar em mim, no outro e também na natureza. Eu tenho que pensar em tudo que está à minha volta, principalmente nesse período de transição. Eu tenho que preservar tudo, todo o meu entorno. A Terra é uma excelente mãe. E não podemos acusar a natureza daquilo que só resulta da imprevidência ou da imperícia dos homens. Não podemos jamais, nesse período em que estamos vivendo, querer culpar a natureza ou a terra pelos resultados que nós estamos passando nesse momento. E os espíritos nos dizem: a terra, a natureza, não é imprevidente. O homem é que não sabe moderar o seu modo de viver, como está no livro dos Espíritos. E o capítulo 9 do Evangelho, segundo o Espiritismo, bem-aventurados que são mansos e pacíficos, no item 8º, obediência e resignação, e vão nos esclarecer, Allan Kardec vai nos esclarecer, cada época é marcada pelo cunho da virtude ou do vício a que devem se salvar ou perder. A virtude de nossa geração é a atividade intelectual e o seu vício é a indiferença moral. Então estamos altamente intelectualizados, porém a nossa moralidade não está acompanhando esse nível de inteligência. O nosso livre-arbítrio avança à medida que nossa inteligência avança, mas temos que procurar também avançar em questões de moralidade.
E aí Consuelo vai continuar em sua mensagem. Vimos pessoas em desequilíbrio a buscar sentido em suas vidas, o que mais não é senão a angústia do espírito que não suporta mais permanecer o mesmo e sente toda a sua natureza a gritar-lhe, pedindo socorro, querendo entender-se. E para aqueles que buscam encontrar o alimento da alma, encontram em diversos corações que se propõem a sustentação em nome de Jesus, as diversas instituições, livros, estudos, religiões, na prática da caridade de todas as formas. Nós observamos um aumento exponencial do desequilíbrio que ora impera, da depressão, síndrome de burnout, de burnout, como alguns chamam. Muitas pessoas crescendo a angústia, como a Consuelo diz na mensagem, é porque o espírito não suporta mais permanecer ao mesmo e a natureza grita pedindo socorro para que ele se entenda. E Santo Agostinho nos disse, no livro dos Espíritos, a receita: conhece-te a ti mesmo. Nos conhecemos, de fato buscamos nos conhecer, e ela vai dizer que aqueles que buscam encontrar o alimento da alma encontram em diversos corações a base, o sustento, o alimento, em nome do Cristo. Sejam através de instituições como a fez, sejam através de livros que engrandecem, que esclarecem os estudos, as religiões, a prática da caridade. Kardec nos disse: espíritas, amai-vos e instruí-vos. Amai-vos, a caridade em ação, instrução, o estudo, o espiritismo como nosso sustentáculo, como nossa base. E Santo Agostinho, na mensagem já lida, no capítulo 3º do Evangelho, já nos alertou dessa angústia que vige no mundo de provas e expiações que ora nós habitamos. Então não podemos perder de vista que nós temos que buscar sair desse estado que muitas vezes podemos nos encontrar, de angústia, e procurar trabalhar o nosso espírito através do alimento da alma, através do alimento do que nos de fato irá saciar, como Cristo nos disse, como ele nos alertou, pediu que nós o seguíssemos, que o fardo é leve, mas temos que buscar. E a vida a todo momento nos convida. O convite está aí, só depende de nós. Na questão 707, os Espíritos vão nos esclarecer que para muitas pessoas a infelicidade resulta do caminho por onde enveredam, bem diferente daquele que a natureza lhe traçou. Então, o que lhes falta é inteligência para vencerem. Para todos há lugar ao sol, mas com a condição de que cada um ocupe o seu e não a dos outros. A natureza não pode ser responsável pelos vícios da organização social e nem pelas consequências da ambição e do amor próprio. Muitas vezes é uma prova cruel que o homem deve sofrer e a qual sabia que ele seria o exposto. E o mérito é justamente se submeter à vontade de Deus, caso a sua inteligência não lhe faculte nenhum meio de livrar-se das suas dificuldades. Ou seja, a infelicidade pelo qual nós estamos passando são consequências das escolhas dos caminhos que nós traçamos, que nós fizemos. Não foi por falta de inteligência para vencermos, mas ser equívocos que nós cometemos. Se cada um respeitasse ao outro, se cada um agisse com base no amor, cada um ocuparia o seu lugar ao sol, como disse na questão 707. Só que, infelizmente, há um avanço em algumas pessoas, em alguns indivíduos, em alguns irmãos nossos, do egoísmo, que quer ocupar o que é do outro, ao invés de perceber que quando você soma com o outro, quando você divide,
todos crescem. Então nós temos sim que perceber que é através da vivência do amor, é através da vivência da paciência, da tolerância, da caridade, é que nós, enquanto organização social, conseguiremos avançar mais rápido de forma conjunta. Não adianta eu querer avançar só. Como disse Bezerra quando ele foi convidado por Celina, a pedido de Maria, a habitar mundos mais evoluídos, ele disse a Maria, através de Celina, diga a Maria que eu quero ficar, porque eu quero ajudar os meus irmãos, aqui ainda na Terra. Porque ele percebeu que ele só conseguiria ser totalmente feliz quando todos o fossem, como disse Jesus, não estará, ele não descansaria enquanto uma ovelha só houvesse desprendido do seu rebanho, ou seja, todo o rebanho tinha que estar reunido. E algumas pessoas perguntam assim, então, eu não posso ter o meu bem-estar? Eu não posso ter um pouco mais de bem-estar, já que eu trabalho tanto, já que eu tenho que dividir, eu tenho que... Não. Claro que pode. Na questão 719 de Livro dos Espíritos, vamos elucidar que o bem-estar é um desejo natural. Não é condenável perante a lei de conservação. O que é apenas, Deus só vai proibir o seu abuso por ser contrário à lei de conservação. Ele não condena a procura pelo bem-estar, desde que não seja conseguido à custa de outras pessoas e nem venha diminuir as vossas forças físicas e morais. Porque o que acontece é que muitas vezes nós, em nome desse bem-estar exacerbado, o do consumismo, do ter pelo ter, do possuir cada vez mais, nós, como disse o Consuelo, nós buscando o sentido em nossas vidas, achamos que é o ter, que é o possuir. Então nós atropelamos o outro, porque colocamos a nossa felicidade equivocadamente na matéria. Então, bem-estar nós achamos que é 100% na matéria, em detrimento, muitas vezes, de outros irmãos. E não é assim que nós devemos pensar. E aí, Consuelo continua. Então, podemos ter uma noção da medida da importância de tempos como esse, em que necessitamos dar de nós mais ainda, e ao mesmo tempo cuidar de nós mais ainda. Enfrentando os nossos próprios chamados, os nossos próprios processos emocionais em elaboração e reelaboração, para que estejamos em equilíbrio e entendamos que a vida não nos castiga, a vida não nos condena. Pelo contrário, ela nos ensina. Ela nos pede decisões, escolhas que não devem ter angústia de certo ou errado, mas de consciência. Escolhas à medida em que vamos tendo a experiência para decidir e entender o que nos convém e o que não nos convém. O apóstolo Paulo já nos alertou: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu posso fazer tudo, mas será que devo? A vida não existe castigo, mas sim o que existe é questão de consequências dos nossos atos. A vida não nos condena, como o Consuelo nos diz, ela nos ensina. Temos que ter essa consciência. Temos sim que nos dar, como ela fala, mas também nos cuidar, nos doar. Nos cuidar para que estejamos sempre em sintonia com o alto, vigilância e oração. Estamos recorrendo à oração para que fiquemos em sintonia com o alto, com o nosso anjo guardião, com os bons espíritos. Estamos recorrendo à oração como um refúgio, como um momento de encontro consigo e com o alto. Ou só recorremos à oração quando achamos conveniente? Estamos orando quando acordamos para agradecer pela noite, pedir pelo dia?
Estamos orando quando estamos alegres para agradecer por aqueles momentos. Estamos orando ao nos deitar, pedindo pela noite que está iniciando, porque na noite que nos depreendemos, iremos nos encontrar com as nossas companhias espirituais. Então, estamos fazendo as escolhas das nossas vidas, enveredando pelos caminhos apenas galgado pelo prazer, porque correndo atrás do prazer só vamos encontrar a dor. Os Espíritos nos disseram que a verdadeira felicidade é deste mundo, mas achamos que algumas pessoas acham que a verdadeira felicidade só vem através do prazer. E aí se entregam desenfreadamente a isso. Na questão 712, vamos dizer que Deus imprimiu a isso, imprimiu a esse uso, o uso dos bens terrenos, o atrativo do prazer, porque assim um homem é impelido ao cumprimento dos desígnios providenciais. Mas, além disso, dando aquele uso, esse atrativo, quis Deus também experimentar o homem, por meio da tentação que o arrasta para o abuso. Aqui deve a razão defendê-lo. Ou seja, Deus nos deu, sim, o prazer, mas como uma forma de apenas nos impelir ao cumprimento dos desígnios providenciais. Se nos sentirmos, por algum motivo, tentados, nós temos que nos defendermos para não sermos arrebatados para o seu abuso. Limitarmos, termos essa consciência. E na 727 há um alerta. O instinto de conservação foi dado a todos os seres contra os perigos e os sofrimentos. Fustigai o vosso espírito e não o vosso corpo. Mortificai o vosso orgulho. Sufocai o vosso egoísmo, que se assemelha a uma serpente a vos roer o coração. E fareis muito mais pelo vosso adiantamento do que vos infligindo rigores que já não são deste século. Porque muitas vezes as pessoas acham que é impelindo mortificação ao corpo físico que irão avançar na sua evolução. E o Espiritismo vai nos esclarecer que, a contrário senso, temos que sufocar o vosso egoísmo e o nosso orgulho. Principalmente nesse período em que estamos vivendo. E aí, Consuelo, já caminhando para o término, diz: estamos juntos em aprendizado, estamos juntos buscando entendimento que a vida oferece, na grande sinfonia de amor sob a batuta do Maestro Jesus Supremo, nos convidando ao amadurecimento para que as nossas notas de esforços componham as partituras de nossa caminhada, de forma a exaltar o puro amor, de forma a amadurecer nossos corações. Então, quando o Evangelho nos propõe ser perfeitos, está a nos dizer: hajamos, busquemos, sempre é tempo. E agora, mais que nunca, urge aproveitarmos a oportunidade. Urge o movimento, urge acordar, urge o despertamento para que, então, possamos acompanhar de forma mais suave as ondas do progresso evolutivo e moral da humanidade. Então, o respeito ao livre-arbítrio, nunca a imposição. Por isso, o convite. Por isso que o Mestre Supremo, Jesus, nos convida e não nos impõe. Sempre é tempo. Sempre há o convite. E no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo, sede perfeitos, no item 3º, homem de bem, dentre as qualidades e características, Kardec vai dizer que o verdadeiro homem de bem é o que cumpre a lei de justiça, de amor e de caridade na sua maior pureza. Se ele interroga a consciência sobre os seus próprios atos, a si mesmo perguntará se violou essa lei, se não praticou o mal, se fez todo o bem que podia, se desprezou voluntariamente alguma ocasião de ser útil, se ninguém tem qualquer queixa dele, enfim, se fez a outrem tudo o que desejaria que ele fizesse. Depois,
Tem fé em Deus, na sua bondade, na sua justiça e na sua sabedoria. Sabe que sem a sua permissão nada acontece e se lhe submete à vontade em todas as ocasiões. E no item 4 dos bons espíritas, a famosa orientação e instrução de Kardec. Reconhece-se o verdadeiro espírita pela sua transformação e pelos esforços que emprega para domar as suas inclinações más. E aí, Consuelo encerra dizendo: todos caminharão, mas se podemos escolher com lucidez, sob a luz do Consolador, aqui estamos juntos, permitindo que a caminhada se faça mais amena e alegre, porque acima de todas as leis determina o Criador que o amor e a misericórdia se sobreponham a tudo. E assim sigamos, meus queridos, porque ao nosso lado está sempre o amado Jesus, e envolvendo-nos em duas das energias está a Mãe Santíssima, dizendo: perseverai, amai e caminhai. Muita paz, meus queridos, consuelo. Sempre Jesus está conosco, conduzindo-nos, amparando-nos, nos carregando no colo, porque Ele, nosso modelo e guia, está aqui como governador da terra para nos guiar e nos consolar. E para nós encerrarmos, nos lembrando mais uma vez a questão da importância da prece, eu trago um pensamento de Joana de Ângeles. A prece é um medicamento eficaz para todas as doenças da alma. E um poema de Casimiro Cunha, retirado do livro Cartas do Evangelho, psicografado por Chico Xavier. O poema é Carta aos Crentes Novos. Amigo, chegas agora do mundo de sombra e dor para o banquete sublime de luz do Consolador. Já sei que sentes o fogo da crença e da devoção, desejando desdobrar o esforço de salvação. Vibra na paz de tua alma o desejo superior de espalhar em longos jorros a fonte de teu amor. Mas ouve, acalma a ansiedade, porque no mundo infeliz, cada qual tem sua chaga em vias de cicatriz. Nesse número de enfermos, não te esqueças de contar os próprios irmãos do sangue que o céu te manda ajudar. Todo esse fogo da fé, não desperdices a esmo, busca aplicar teu calor na perfeição de ti mesmo. Tão grande é o penoso esforço da última redenção, que não basta uma só vida pela própria conversão. Acham muitos que a doutrina, para ensinar ou vencer, precisa de certos homens do galarins do poder. Mas eu suponho o contrário, em seu anseio de luz. O homem é que precisa da doutrina de Jesus. Em se tratando de crenças, nunca venhas a olvidar que o sol nunca precisou dos homens para brilhar. Fala pouco, pensa muito, sobretudo faz o bem. A palavra sem ação não esclarece a ninguém. Não guardes muita ansiedade, se o Evangelho te conduz. Lembra que dura milênios a esperança de Jesus. Então agradeço, meus irmãos e minhas irmãs, muita paz a todos e que Jesus nos ilumine, nos guie e nos guarde hoje, agora e sempre.